Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje alumbrando sua vida para dar entendimento e sabedoria para caminhar em sua presença. Hoje, mais uma vez, estaremos aí estudando a lição de número 6, que tem por tema o Espírito Santo regenera, que tem aqui seu livro Guia, Conselheiro, Maestro e Guia. Vale, então, se vamos começar esta lição maravilhosa, o Espírito Santo nos regenera e por ele temos poder de ser o que Deus quer que seamos. E o Espírito, ele é o Espírito de vida que nos dá vida eterna. Então, e nos hace também co-herdeiro juntamente com o Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, regeneração. Que é regeneração? Esta palavra é a obra do Espírito Santo pela qual nos dá nova vida espiritual, ao pecador arrependido que confessa seus pecados e aceita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, corre seu livro guia em la página de número 188, que tem aí o tema o Espírito Santo que convence. Então, na página 148, o Espírito Santo que convence, então, ele traz convicção. Que é isso? É um dos ministérios do Espírito Santo que convence o homem, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode convencer a los pecadores de sua necessidade de Deus. Aqui você já experimentou que abra para seu marido, ou se não abra para sua mulher, abra para seu filho sobre Jesus, e parece que as palavras entram no ouvido e saem pelo outro, e parece que não tem efeito. Pero necessita estar aí sendo conduzido, sendo despertado, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo utiliza pessoas, conforme Davi, bajo o poder da convicção do Espírito Santo, orou no Salmo 51, no Salmo de número 51 e o verso de número 3 e 4, que diz assim: porque eu reconozco mis rebeliões e mi pecado está sempre delante de mim. Contra ti solamente, solo he pecado e he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo em tu palavra e tenido por puro em tu juízo. Então, convicção, aun quando o Espírito Santo com frequência convence a um pecador diretamente de sua necessidade de Deus, por lo general, lhe abre o coração do pecador através de mensagem, pode ser mensagem predicado por um pastor, um pregador, um testemunho de alguém na igreja, na calle, pode ocorrer um ninho, seja o que fuera, um pregador com a unção ou testemunho personal. A pergunta que tenho que fazer para os amados irmãos, os alunos, é: quais são os dois possíveis respostas de los pecadores ao poder persuasivo do Espírito Santo? Porque tem dois tipos de resposta. A resposta, pode ser aceitar sua convicção, receber a vida eterna e aceitar a Cristo como seu Salvador, ou resisti-lo e receber a morte eterna, tanto a vida eterna como a morte eterna. Receber a mensagem do Evangelho, receber a mensagem da convicção do Espírito Santo para a vida eterna. Rechazar esse mensagem para a morte eterna. Então, dois exemplos básicos da Bíblia, os dois estão no livro de Hechos. No livro de Hechos, capítulo de número 3, tem o conhecidíssimo sermão do apóstolo São Pedro, do dia de Pentecostés, capítulo 2, verso 37 e 41, que diz assim: ao ouvir isto, se compungiram de coração e disseram a Pedro e a los outros apóstolos: varones hermanos, que haremos? E Pedro lhes dijo: arrepentios
e bautize cada um de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdão de los pecados, e recebereis el dom del Espírito Santo, porque para vosotros es la promessa, e para vuestros hijos, e para todos os que estão lejos, para quantos o Senhor nosso Deus chamarem. E com outras muitas palavras testificava e lhes exortava, dizendo: sede salvo desta perversa regeneração. Assim que os que receberam sua palavra foram bautizados e se añadiram em aquele dia como 3.000 pessoas. Esse então foi um exemplo positivo, que o Espírito Santo estava ali, através do apóstolo Pedro, ministrando o coração daqueles ouvintes, e eles receberam a palavra e aceitaram esta palavra e foram salvos e foram bautizados. Pero um exemplo que foi um rechaço, que ha endurecido vosso coração, foi o exemplo de Estevão, que está no capítulo mais adiante, capítulo 7 de Hechos de los Apóstolos, verso 54, e dijo assim a palavra do Senhor: e ouvindo estas coisas, se enfureciam em seus corações, e corriam os dientes contra ele. Pero Estevão, lleno do Espírito Santo, posto os olhos no cielo, viu a glória de Deus, e a Jesus, que estava à destra de Deus, e dijo: he aqui, veio os cielos abertos e ao Hijo del Hombre que está à destra de Deus. Então eles, dando gran vozes, se taparam os ouvidos e arremeteram a uma contra ele e echando-lhe fora de la ciudad, le apedrearam. E os testigos puseram suas roupas em los pés de um jovem que se chamava Saulo, e apedreavam a Estevão, mientras ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E posto de rodillas, clamou a gran voz: Senhor, não lhes tomes em conta este pecado. E havendo dito isto, dormiu. Então, se tanto o testemunho de Pedro, o apóstolo Pedro, como o testemunho de Estevão, primeiro mártir da igreja, eles predicaram bajo a unção do Espírito Santo, pero seus ouvintes, uns rechazaram a mensagem, conforme foi no exemplo de Estevão, e outros receberam, conforme foi no exemplo do apóstolo Pedro, melhor dizendo. Então, a mensagem necessita ser predicado. Jesus falou muito bem desta parte da mensagem. A semilla pode cair no caminho, a lo largo do caminho, entre os espinos, em la roca, pero também pode cair em terra buena. E essa é que recebe e dá seus frutos. Seja tu e eu terra buena, que recebe a palavra do Senhor e põe em prática. Amém? Então, se o sermão do apóstolo Pedro receberam e o sermão de Estevão rechazaram, pero aqueles que ouviram e se enojaram muito, resistiram ao Espírito Santo, apedrearam Estevão. Muitas das vezes tu vai receber pedras, pero muitas das vezes tu vai receber almas. Seguimos então falando desta palavra. A fé salvadora, a fé salvadora descansa sempre no poder de Deus, não na sabedoria do homem, como lhe indica o apóstolo Pablo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5. E nem minha palavra, nem minha predicação foi com palavras persuasivas de humana sabedoria, senão com demonstração del Espírito e del poder, para que vuestra fé não esteja fundada na sabedoria dos homens, senão no poder de Deus. Então, aqui entendemos que não é a sabedoria humana, aunque nós outros devemos nos preparar. Por exemplo, me preparei para estar aqui ensinando esta classe, esta lição para vós outros. Devemos fazer nossa parte, pelo Espírito Santo que vai ungir esta palavra, o Espírito Santo que vai convencer, o Espírito Santo que vai ministrar ao coração que se abra para escutar essa mensagem. E agora, na página 150 de seu livro guia, está aí que o Espírito Santo traz arrependimento. É o Espírito Santo, pero o que é arrependimento? Arrependimento é o ato pelo qual a pessoa reconhece ser pecadora, reconhece o pecado e se envolve del pecado e lo confessa a Deus. Ele confessa a Deus e se aparta do pecado por completo.
vale? Então, vocês estão me entendendo esta parte? Por lo tanto, então, o arrependimento é um câmbio de pensamento, um câmbio de atitude e um câmbio de comportamento hacia o pecado. Então, se câmbio de pensamento, estamos aí em la página de número 51. Câmbio de pensamento é um câmbio de mente. Só pode produzir quando eu reconozco que não estou ou não estamos em comunhão com Deus. Quando eu reconozco que não estou em comunhão com Deus e que em nossa vida siga uma direção equivocada. Deus planificou para que nós outros seamos a glória dele para fazer sua vontade, e quando eu não estou fazendo sua vontade, eu não estou despertando e manifestando a glória de Deus. E que Cristo, solamente Cristo é a solução ao problema do pecado, e é um problema gordo, é um problema muito grande, esse problema do pecado que solamente Cristo pode trazer a solução. Então, se aqui vimos, então, se vamos correr um exemplo de Lucas 15, del filho pródigo, del hijo pródigo, melhor dizendo, que está aí no capítulo 15 de Lucas, capítulo 15, no verso de número 12 e o versículo de número 17 e 19, que diz assim: ele menor de eles dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lhes repartiu los bienes. E volvendo em si, dijo: quantos jornaleiros em casa de meu padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Me levantaré e iré a meu padre, e lhe direi: Padre, é pecado contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado tu hijo. Haz-me como a um de tus jornaleiros. Isto, então, é um câmbio de pensamento. Ele pensava agora que era melhor ser um jornaleiro do que ser um hijo que estava lejos da bendição e da casa do padre, da proteção do padre. Foi um câmbio de pensamento. Antes ele queria a herência e desperdiciar a herência. Agora ele não estava preocupado com a herência, ele agora estava preocupado com o relacionamento que teria com o padre. Cambiou seus pensamentos. Mas agora temos um câmbio de sentimento. A compreensão desta condição pecaminosa lhe produz um sentimento de tristeza ao pecador. Isso está em 2 de Coríntios, apóstolo Paulo falou isso em 2 de Coríntios, capítulo 7, verso 9 e 10. Agora me gozo, não porque hayáis sido contristado, senão porque fuiste contristado para o arrependimento, porque habéis sido contristado segundo Deus, para que nenhuma perda padecesse por nossa parte, porque a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para a salvação, de que não há que arrepender-se, pero a tristeza del mundo produz muerte. Foi o que ocorreu com o hijo pródigo aqui. Se sentiu indigno do amor del Padre e agora queria uma reconciliação. Isso está no verso de número 19 do capítulo 15 de Lucas, que habla assim: já não sou digno de ser chamado tu hijo, haz-me como a um de tus jornaleiros. Vale? Agora, depois que houve um câmbio de pensamento e houve também um câmbio de sentimento, agora ele prueba um câmbio de comportamento. A tristeza que vem de Deus conduz ao arrependimento, a confissão de pecado e a reparação deste pecado. Mira agora então o câmbio de comportamento dele. Nenhum tipo de sentimento, seja de lágrimas, seja o que for, pode substituir o ato de confessar o pecado e apartar-se do pecado. Vemos que o hijo pródigo, ele pensou: eu irei ter com meu padre, aqui pereço de hambre, me levantarei e irei ter com meu padre, e lhe direi: Padre, é pecado contra o céu e contra ti. E se levantou-se. Ele não se quedou solamente pensando. E vino a seu padre. E quando um estava lejos, lo viu seu padre. E foi movido a misericórdia. E correu e se echou sobre seu coelho e lhe besou. Então aqui vemos o seguinte, que o hijo planificou, pensou, mas tomou uma atitude. E sabe o que ocorreu?
ele confessou delante de seu Padre: Padre, é pecado contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado tu hijo, né? Então, o que aprendemos aqui? Aprendemos que não é somente pensar em pedir perdão, necessita pedir perdão. Não é somente pensar em planificar uma restauração, uma reconciliação. É necessário pôr em prática isso tudo. Então, quem deve arrepender-se? A pergunta está: quem deve arrepender-se, então, quando escutamos a mensagem do Evangelho, quando escutamos o Espírito Santo falar? O chamado ao arrependimento é universal. A mensagem de arrependimento também se estende a quem ha creído em Cristo e já são seguidores suyos. A mensagem de arrependimento é para aqueles que não encontraram a Cristo aún, não aceitaram a Ele como seu Salvador, e também para aqueles que já são de Cristo. Vale? Porque constantemente devemos ser confrontados com o pecado. E mira que está em Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Deus, havendo passado por alto os tempos de esta ignorância, agora manda a todos, fíjate, a todos os homens, em todo lugar, que se arrepientam. Então, se aqui entendemos que todos aqueles que han creído em Cristo estão urgidos a arrepender-se, receber o perdão de Deus e ser parte da família de Deus, vale? E outros são todos os que já são crentes, que fazem parte da família de Deus, necessitam arrepender-se cada vez que peca, cada momento que peca, porque Deus não pode tolerar pecado. E, preste atenção, que no cielo não entra pecado, vale? Então, se a exortação: o que tem ouído, oiga o que o Espírito disse às igrejas. Se repete 7 vezes no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, com o qual se recalca a importância de escutar ao Espírito Santo quando habla e poner atenção a sua mensagem. Então, se tanto as pessoas que aún não fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, necessita escutar e pôr em prática a mensagem do Espírito Santo. Agora, vosotros que são muito amáveis, me acompanhem na página 155 de nossa guia de aluno, que está aí, é o Espírito de vida. O Espírito de vida, produz o novo nascimento. Mira que quando Nicodemos visitou a Jesus de noite, Jesus lhe dijo que necessitava um novo nascimento. Isso é muito conhecido no capítulo 3 de São João, no capítulo 3 do verso 1 ao 15, respondeu Jesus a Nicodemos, porque Nicodemos começou a dizer que ele só poderia vir de Deus, porque nadie poderia estar fazendo sinais como ele fazia se não fosse de Deus. E Jesus corta esse cumprido que Nicodemos estava fazendo a ele, falando o seguinte: necessário vos é nascer de novo, necessário vos é nascer de Deus, nascer da água, nascer do Espírito, nascer do alto. Então, se isso, de certo, Jesus põe bem claro: de certo te digo, o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos se quedou confundido. Nicodemos lhe disse assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode acaso entrar por segunda vez no ventre de sua madre e nascer? E respondeu Jesus a Nicodemos: de certo te digo, que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mira a coisa, não pode ver o reino e não pode entrar. Lo que é nascido da carne, carne és, lo que é nascido do Espírito, Espírito és. Não te maravilhe de que te dije: os é necessário nascer de novo. Então, entenda aqui esta parte, entenda essa situação, que o seguinte passagem vai nos revelar algumas coisas sobre o Espírito Santo em parte vida espiritual pecador. Mas eu quero que entendais isso, que nós outros necessitamos ser convencidos pelo Espírito Santo que somos pecadores. E devemos, como isso? Através da mensagem, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, isso aí que está a parte da água, a parte da palavra e a parte do Espírito Santo. Agora vamos entender que o Espírito Santo em parte vida espiritual ao pecador arrependido. Sabe como? O Espírito de vida.
Jesus que falou isso ali, no capítulo 6 de São João, versos 63, que o Espírito de vida, e o Espírito é o que dá vida, la carne para nada aproveita. As palavras que eu os he hablado são Espírito e são vida. Então, aqui entendemos o que mais? É que o Espírito Santo também pode nos dar vida, espírito de vida. E é interessante quando o apóstolo Paulo reconhece quem me livrará deste corpo de morte, ali em Romanos, no final do capítulo 7, e ele entra no capítulo 8, verso 1, falando que a lei do espírito de vida me livra, me libera, me põe livre da lei do pecado e da morte. Quando diz assim, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não anda conforme a la carne, senão conforme ao Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me ha livrado da lei do pecado e da morte. Outra coisa que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo lhe dá substância à nossa vida espiritual e hace que nossa adoção seja real, vale? Isso está em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 adelante, que versículo 4 ao 6, que diz assim: pero quando vino o cumprimento do tempo, Deus enviou a seu Hijo, nascido de mulher, nascido bajo a lei, para que redimisse a los que estavam bajo a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de hijos, e por qual sois hijos, Deus enviou a vossos corações e o Espírito de seu Hijo, el qual clama, Abba Padre. Então, através disso, somos adotados por Deus em sua família, pero também o Espírito Santo, quando imparte esta vida espiritual, vivimos pelo Espírito e somos dirigidos a uma vida cristiana aceitável a Deus. Porque se não somos guiados pelo Espírito Santo, fazemos o que nos dá na gana, fazemos nosso desejo da carne, mas quando somos guiados e vivemos no Espírito Santo, vivemos uma vida que é agradável a Deus. Então, se aqui entendemos em Gálatas 5, e verso 16 ao 18, que diz assim: digo, pois, andai no Espírito, e não satisfagais os desejos da carne, porque os desejos da carne és contra o Espírito, e do Espírito és contra a carne, e isto se opõe entre si, para que não hagais lo que quiseres. Pero se sois guiados pelo Espírito, não estáis bajo a lei. Se vivemos por Espírito, andemos também por el Espírito. Então, se o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos capacita para viver de acordo com a boa vontade de Deus. E se vivemos de acordo com a boa vontade de Deus, claro que estaremos agradando e alegrando o coração do Padre. Então, página 157 do livro Guia, que está dizendo esta parte que o Espírito Santo habita em nós outros, porque senão estaria quase impossível. É impossível viver de acordo com a vontade de Deus se o Espírito Santo não vive em nós outros. O Senhor Jesus disse isso em João capítulo 14, verso 16 e 17. E eu rogarei ao Padre e os dará outro Consolador, para que esteja com vosotros para sempre. Ele, Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem lhe conhece, pero vosotros le conheceis, porque mora em vosotros. Mira, porque mora em vosotros e estará em vosotros. Foi Jesus que disse isso. Pero vamos ver os benefícios de ser a morada do Espírito Santo. Tu eres morada do Espírito Santo? Se aún não és, pídalo para que entre em sua vida, pida perdão de los pecados, aceite a Cristo como seu Salvador e que Ele venga viver em ti. Os benefícios são esses, mira os benefícios. Ele atua como nosso conselheiro, como nosso maestro e guia, que nos ajuda a compreender a verdade das enseñanças de Jesus, intercedendo por nós outros. Foi isso que disse aqui, foi isso que disse João capítulo 14, verso 26, mas aí Consolador, o Espírito Santo, a quem o Padre enviará em meu nome, ele os ensinará
todas as coisas e os recordará todo o que eu heis dicho. Então, e Romanos 8, 26 e 27 está falando da intercessão do Espírito Santo. Ele recuerda tudo o que foi ensinado e intercede por nós outros. E de igual maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossa debilidade. Somos débiles, reconozca isso. Pois que hemos de pedir, não convém, não lo sabemos, pero o Espírito mesmo intercede por nós outros com gemidos indecíveis. Mas ele que escudrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque conforme a vontade de Deus intercede por los santos. Amém? Os benefícios de ser morada do Espírito Santo. Somos bautizados no Espírito Santo para ter poder para evangelizar. Mira o que dijo em Hechos, capítulo 1, no verso 8, isso é muito conhecido, tem pessoa que já sabe de memória este verso, pero recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo, e sereis testigo em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, hasta o último de la terra. O Espírito Santo é derramado em nossa vida para nos capacitar a predicar, a dar testemunho, para ganhar almas para Cristo. O Espírito Santo também, ele distribui os dons espirituais entre nós outros para edificar a igreja. Mira o que está em Romanos capítulo 12, verso 4 e 8. Porque de la maneira que em corpo temos muitos membros, pero não todos os membros têm a mesma função. Assim, nós outros, sendo muitos, somos corpo em Cristo, e todos os membros, los unos de los outros. De maneira que, tendo diferentes dones, segundo a graça que nos é dada, se o de profecia, use-se conforme a medida de la fé. Se o de serviço, em servir. O que ensina, em la enseñança. O que exorta, em la exortação. Que reparte com liberalidade. El que preside com solicitude. Ele que hace misericórdia com alegria. Então, é isso que o Espírito Santo, ele comparte os dons para todos. Pero o Espírito Santo também, ele que produz o fruto espiritual, o famoso fruto do Espírito, ou seja, as qualidades de Cristo em nossa vida. E isso está em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 adelante, que diz assim: mas o fruto está no singular, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei. Pero los que são de Cristo han crucificado a carne com suas paixões e desejo. E vivemos por Espírito. Se vivemos por Espírito, andemos também por ele Espírito. Então, se é isso, o Espírito Santo vai produzir esse fruto maravilhoso de seu Espírito em nossa vida. Que maravilha! Busque o Espírito Santo, busque sua graça, busque sua presença, pídalo, ajuda-me a produzir este fruto. E agora na página 59 está aí de sua guia do livro aí. E o Espírito Santo é que nos santifica. E isso está em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13 ao 14, que habla assim o apóstolo Pablo à igreja de Tessalônica. Pero nós outros devemos dar sempre graças a Deus respeito a vosotros, hermanos amados, pero el Senhor, de que Deus os haya escorrido desde o princípio para a salvação, mediante a santificação por el Espírito e la fé em la verdade, a la qual os ha chamado mediante nosso evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se aqui entendemos esta parte que Deus nos salvou para nos santificar e para sermos semelhantes a Cristo. Pero o que é santificação? Que palavra é essa? O que significa isso? O que é a santificação? A santificação é a obra do Espírito Santo que nos hace separar, que separa o crente dele pecado e consagra esse crente, consagra-lo a Deus. Então, se é separar, apartar, quitar esta pessoa dessa atitude de pecaminosa. Então, se aqui entendemos, ou seja, ao render-me ao controle do Espírito, me capacita para separar-me do pecado para Deus
E esta é uma obra progressiva. Não é assim de uma hora para outra, é uma obra progressiva, não é um acontecimento. O novo nascimento é um acontecimento, mas a santificação é um processo. Esta é uma obra progressiva que me conforma à imagem de Cristo, ao redimir-me, ao render-me ao Espírito Santo e permitir que desenvolva em mim o fruto do Espírito. Então, é uma concessão, é uma entrega. Quanto mais me entrego ao Espírito Santo, mais ele obra em minha vida, mais ele me conduz à imagem de Cristo. E por que necessito da santificação? Qual é o problema? Eu não posso viver em pecado? Não. O conselho de Hebreus 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nada verá o Senhor. O Senhor Deus é santo e o pecado afronta a Deus, o pecado deixa ele airado. Então, o pecado é uma coisa, o pecador é outra. Deus perdona o pecador arrependido e nos limpa de todo pecado para poder entrar em sua presença. Então, é isso que devemos entender. Pecado fora, santificação em nossa vida. E na página 161, temos aqui que o espírito de adoção. Então, se vamos entender esta parte, que o espírito de adoção, quer dizer, o espírito nos faz herdeiro. Quando o Espírito Santo me deu um novo nascimento, quando aceitei a Cristo, me arrependi de meus pecados, me hizo partícipe da natureza de Deus. É isso que digo em 1 de João. 1 de João está ali no final da Bíblia, cerca de Apocalipse, em 1 de João, capítulo 3, verso 1 e 2. Mira o que diz João através do Espírito Santo. Mira qual amor nos ha dado o Padre, para que seamos chamados hijos de Deus. Por isto o mundo não nos conhece, porque não lo conheceu a Ele. Amados, agora somos hijos de Deus. E aún não há manifestado o que hemos de ser. Pero sabemos que, quando Ele se manifieste, seremos semelhantes a Ele, porque lhe veremos tal como Ele é. Que maravilha! Que promessa de Deus. Tu e eu, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar com nós e nos converte em hijos de Deus. Claro que aún não estamos completos, nossa glorificação aún não chegou, o corpo glorificado aún não é chegado, mas chegará este momento. E também nos ha adotado em la família de Deus e nos deu todos os direitos de minha adoção. Pero quando temos direito, também temos responsabilidade. E me converteu em co-herdeiro com Jesus Cristo de todos os privilégios de los hijos de Deus. E isso está em Gálatas. Mais uma vez lançamos mão de Gálatas e no capítulo 4. No capítulo 4 de Gálatas, e o versículo 4 ao 7, que diz assim: pero quando vino o cumprimento del tempo, Deus enviou a seu Hijo nascido de mulher, nascido bajo la lei, para que redimisse a los que estavam bajo la lei, a fim de que recebêssemos a adoção de hijos. E por quanto sois hijos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Hijo, el qual clama: Abba, Padre. Assim que já não eres escravo, senão hijos, e se hijos também co-herdeiro de Deus por meio de Cristo. Oh, que maravilha! Então, se mira a coisa aí, mira a grandeza de Deus, através do poder regenerador do Espírito de adoção. Nossa posição no momento do novo nascimento é de hijo adulto em la família de Deus. E como hijos adotados de Deus e co-herdeiro com Cristo, o hijo natural, o hijo verdadeiro, a mesma essência de Deus, o mesmo poder, Cristo é o verdadeiro hijo de Deus. Nós outros somos adotados na família e recebemos esta natureza divina através dele. Temos o privilégio de compartilhar em todo o que é de Cristo. Então, que maravilha! Pero agora devemos ver, sabe o quê? Três pruebas de nossa adoção em la família de Deus. Número 1, o testemunho interior do Espírito Santo em nossa vida. Tu vai entender isso, que o testemunho do Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida, isso está em Romanos capítulo número 8. Te aconselho que leia capítulo todo 8 de Romano para que tu venha entender isso. Pero o versículo 16 está nos explicando aí. O Espírito mesmo dá testemunho a nosso espírito que somos
hijos de Deus. E a segunda prova disso é que nossa obediência aos mandamentos de Deus, antes desobedecíamos, pecávamos, tudo isso, mas agora o Espírito Santo está em nós, nos ajudando a obedecer, mas isso também nos dá uma garantia, uma prova que somos hijos de Deus. Isso está em 1 de João, no capítulo 3, versículo 21 ao 24, que diz assim: amados, se nosso coração não nos repreende, confiança temos em Deus, e qualquer coisa que pedirem, la receberemos dele, porque guardamos seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis delante dele. E este é o mandamento, que creemos em nome do Hijo de Deus, de su Hijo, Jesucristo, e nos amemos uns a outros como nos lo ha mandado. E ele que guarda seus mandamentos permanece em Deus, e Deus em nele. E este sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que nos ha dado. Então, aí o Espírito Santo aí nos dando esta habilidade, nos habilitando a obedecer. E por terceira prova, nosso amor a los demais creyentes. Em 1 de João, capítulo 5, que habla assim: todo aquele que crê em Jesus, que é ele Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que engendrou, ama também ao que ha sido engendrado por ele. E isto conhecemos, que amamos os hijos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são gravosos. Aleluia. Então aqui entendemos essa parte, quando obedecemos, quando amamos, quando hacemos e quando o Espírito Santo toca nesse nosso coração. Se tu não permitiu que o Espírito Santo venha fazer essa regeneração em sua vida, agora é o momento. É o momento de abrir seu coração, é o momento de dar esta oportunidade. Tu has escutado aqui esta lição, onde eu creio que o Espírito Santo pode alumbrar seu coração, convencer a ti e te trazer salvação. É nesta hora que eu te pido que tu reflexione neste mensagem. Eu quero orar por ti. Cerra tus olhos, estarei orando por ti. Padre Santo, mais uma vez, Senhor, te pido, Senhor, que tu graça, tu poder, Senhor, esteja aí sendo derramada nesta pessoa que está escutando essa mensagem. Senhor, se ele não entregou sua vida a ti, que tu, Senhor, venha estar convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque o convencimento do Espírito Santo é para todos, Senhor, tanto para aqueles que não aceitaram a ti, como aqueles que já são seus filhos. Senhor, toca nesse coração, renueva esta pessoa, que o fruto do Espírito Santo venha a ser produzido na vida desta pessoa. Eu bendigo esta vida no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhe bendiga. Hasta a próxima lição.